Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, olha, a nossa celebração de ontem à noite foi maravilhosa. Foi muito lindo ver aquelas crianças cantando as canções na ponta da língua. Foi lindo, lindo, lindo a nossa celebração, né? Estamos aí na jornada de 10 anos de Rede ao Mar e foi assim maravilhoso mesmo, né? Agradeço a Deus por toda essa equipe, né? Pela instrumentalidade da pastora Cristiana, da Flávia, que se esmeraram e fizeram um espetáculo maravilhoso, maravilhoso. Foi lindo mesmo, né? Estamos processando o vídeo para que fique salvo no YouTube, para que você possa assistir também. Mas hoje, a nossa leitura bíblica se encontra em Êxodo, no capítulo 12. Ele é uma leitura extensa, então não vou me demorar muito para fazermos a leitura bíblica e podemos orar, né? Vamos à leitura bíblica. Êxodo capítulo 12, né? Deus havia anunciado para Moisés e para Faraó que ele iria derramar sobre a mão dele, iria pesar sobre o Egito e ele ia tirar, né, os primogênitos, ia matar os primogênitos, ia recolher os primogênitos. E agora no capítulo 12, Deus fala da instrução, dá estatuto perpétuo para o povo de Israel, né? Como que deveria acontecer todo esse processo, né? Como que as casas dos israelitas ficariam livres do anjo da morte. Vamos à leitura? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A ideia aqui é que não sobrasse nada. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Então o sangue era para colocar como sinal nas portas, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça, e as pernas, e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis, né? Então não era para sobrar nada, e se sobrasse era para queimar. Desta maneira o comereis, lombos cingidos. Comereis prontos, né? Era para eles estarem prontos, ó. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel, né? Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, né? Uma reunião, né? Uma reunião de comunhão. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então a Páscoa foi instituída por Deus em Êxodo no capítulo 12 e é estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés. E a Arão assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos de Faraó que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Pensa que luta, que dor, que tristeza, que angústia para o povo egípcio, né? Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizia: todos nós vamos morrer aqui, se esse povo não for embora, né? O povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé.
somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, né? Então, esses versículos no capítulo 12, né, fornecem para nós a orientação para celebrarmos a Páscoa, né? A Páscoa não tem sentido para aqueles que são estranhos à promessa de Deus, né? A Páscoa só tem sentido, né, para as pessoas que conhecem e querem se aproximar de Deus, para as pessoas que têm a mesma fé em Deus que Abraão teve, que ele era herdeiro da promessa, né? Então, nós temos aqui orientação. Hoje, o nosso cordeiro pascal foi imolado, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi imolado na cruz do Calvário. Ele se entregou em nosso lugar para nos salvar, para nos libertar. Ele é o cordeiro sem mácula, porque nele não havia pecado nenhum. Ele se fez maldito na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna, né? Hoje, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Ele é o nosso cordeiro, né? Interessante, né? Interessante. A gente precisa olhar para a figura de Jesus. Agora vai chegar Natal. E aí as pessoas costumam olhar o menino Jesus na manjedoura, o bebê. Mas Jesus não é bebê. Jesus também costuma olhar ele na cruz, pregado na cruz, mas Jesus não está na cruz. Ele não está mais na cruz, né? Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Jesus nasceu, viveu, morreu sem pecado algum e ressuscitou, nos deu a salvação eterna, nos deu o privilégio da ressurreição, né? Então nós vamos passar da vida para a vida, né? Não a morte, nós não vamos enfrentar a morte, porque Cristo venceu a morte, que era o castigo, a maldição do pecador, é a morte, né? Todos pecaram, separados estão da glória de Deus, mas Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus nós somos livres da morte, né? Então a Páscoa do Senhor nós a celebramos, né, no dia de hoje com muita alegria,
porque Cristo Jesus foi o nosso Cordeiro sem mácula, né? Que foi imolado por nós naquela cruz do Calvário. Que Deus nos ajude e nos abençoe com esta leitura, que você possa aproveitar a leitura de Êxodo capítulo 12. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi lida. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Cordeiro sem mácula, que foi imolado em nosso lugar, para nos libertar, para nos salvar, Pai, da morte eterna. Aqui, Pai, na leitura bíblica, o povo foi liberto da escravidão do Egito. E nós hoje somos libertos, Pai, da morte eterna. Obrigada, Pai, pelo privilégio que temos da salvação. Pai, eu te agradeço porque o Senhor, ó Pai, estendeu a tua boa mão, o teu favor sobre nós. E o nosso evento de ontem, Pai, com as crianças, foi uma grande bênção. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela instrumentalidade da nossa equipe. Obrigada, Pai. Eu te agradeço, Pai querido, por tudo que vivemos no dia de ontem, Pai. Obrigada, Deus, pelas famílias que têm confiado em nós. Continua, Pai, a derramar o teu favor sobre cada família do projeto. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti no dia de hoje, agradecendo a vida do meu pai. Obrigada pela vida do meu pai. Continua a dar saúde ao meu pai. Deus, eu te agradeço pela vida dele, Pai. Eu quero, Paizinho querido, orar pelos enfermos. Quero te agradecer pela vida do Murilo, que ontem saiu da UTI, está no quarto. Muito obrigada, Pai, pelo teu favor sobre a vidinha do Murilo, Pai, essa criança que tão tenra idade, Pai, já enfrentou 4 cirurgias. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem abençoado com vida a vidinha do Murilo, Pai, muito obrigada. Abençoa, Deus, a sua mãe. Abençoa, Deus, a doutora Tayane. Abençoa a Patrícia, sua avó. Abençoa, Pai querido, com cura completa o Murilo e com cura completa, Pai, o irmão Roberto, Pai. Cura completamente aquele câncer. Nós pedimos a cura completa do Ingo. Pedimos a cura completa, Pai, da nossa sobrinha Carla Fabiana. Te pedimos cura completa, Pai, para o Júnior, o irmão do Enéas, Pai. Visita a mente, o coração do Júnior. Pai, traz liberdade completa para ele, que haja entendimento, Pai. Ah, Deus, que ele possa compreender as verdades do Senhor na vida dele. Que ele seja curado completamente, Pai. Que ele seja curado completamente. Nós te pedimos isso, Pai. Dá renovo para as forças da Gil, cuidando da sua mãe. Dá renovo para as forças da Cláudia, cuidando da sua mãe. Deus, de poder dar descanso para aquelas mulheres, Pai. Nós te pedimos, Pai. Que o teu favor, a tua boa mão esteja ali sobre aquele povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti, Deus, cura completa para Nara, que nessa cirurgia que ela fez, Pai, que haja recuperação plena. Cura completa, Pai, cura completa, cicatrização completa, Pai. Em nome de Jesus, esteja com a tua filha, Pai. Nesses dias que ela está acamada, que o Senhor seja com ela, Pai, dando a ela quietude, dando a ela, Pai, paciência para lidar, ó Pai, com esse tempo de que ela vai ficar no leito, Pai. Ajuda a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Salva seus filhos, Évita e Tainara, que a salvação do Senhor possa alcançar toda aquela casa. Pai, eu oro também pela Janaína, Pai, a vida do seu Juscelio, da dona Dolores. Pai, muito obrigada por essas vidas preciosas. Pai, eu te agradeço pela vida deles, Pai. Obrigada, Pai. Abençoa a Margá, abençoa a Sandra. Pai, a Sandra quer ser encontrada por um homem justo, Pai. Ela quer ser encontrada, Deus. A tua palavra diz que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. Pai, dá esse favor para alguém, porque a tua filha quer ser encontrada, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus,
de forma tremenda e maravilhosa. Eu sei que o Senhor pode fazer, Pai, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então promove, Pai, o emprego para o Lucas, a salvação do Lucas, a salvação da Sofia. Pai, alcança, Pai, a família da Margá, toda a sua casa, seu esposo, toda a casa dela, Pai. Abençoa minhas amigas de perto, Deus, eu oro por elas, pedindo a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Pai, renova as forças da nossa equipe, da Tatiana, da Thaís. Renova as forças, Pai, da Cristiana, da Flávia, da Isabela, da Luísa, Pai. Renova as forças, Pai, do José Vitor, do Vitor Hugo, da Alessandra, Pai, da Horacilda, da Deise, as minhas, a do Ingo. Pai, nos renova, Pai. Dá-nos descanso, dá-nos consolo, dá-nos, Pai, alegria do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero também te pedir, Deus, por essa dor na minha cervical. Eu repreendo toda essa enfermidade. Pai, eu te peço, Deus, a tua palavra, ela me ensina, Pai, tudo que pedirdes crendo na oração, assim recebereis. Pai, eu oro porque eu creio. E eu coloco a minha mão sobre esta enfermidade. E eu repreendo toda essa enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para sair toda a enfermidade, porque a tua palavra diz que tu és Rafá Jirê, tu és Rafá, tu és o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Então, Paizinho querido, promove a cura de toda a minha cervical, todo o nervo pinçado. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade alojada aqui na minha cervical, em nome de Jesus. Todo dado inflamado que foi enviado das trevas, eu ordeno que bata em retirada em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, pelos meus filhos. Pai, os meus filhos, Pai. A vida da Alessandra, a vida do Daniel, a vida da Liliane. Pai, que os meus filhos recebam do Senhor discernimento de luz e trevas. Pai, dá aos meus filhos o dom do discernimento, Pai. Dá aos meus filhos, Pai, a alegria do Senhor. Pai, os meus filhos são uma bênção. Pai, eu declaro no mundo espiritual que eles nasceram para vencer. Nas suas profissões, nos seus ministérios, eles nasceram para vencer. Pai, tudo que eles colocarem a mão prosperará, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. De igual modo, Pai, eu estendo a bênção para a vida da minha nora Janine, eu estendo a bênção para o meu genro Daniel, eu estendo a bênção para o meu genro Enéas. Tudo que eles colocam a mão, Pai, prosperará. Eu abençoo a vida dos meus genros e nora. Abençoo, Pai, de igual modo a vida dos meus netos. Pai, eu peço a Ti proteção, cuidado. Eu peço a Ti, ó Pai, que os meus netos, eles possam ter a cada dia um encontro real com o Senhor. A vida do Pedro, a vida do Vitor, a vida do Arthur, a vida do Tiago, a vida da Alice. Pai, o Isaac, cura por completo todo o autismo do Isaac. A vida da Isadora no ministério de dança dela. Que lindo ver ela dançando, Pai. A vida, Paizinho querido, do Davizinho, Deus. Abençoa os meus netos. Pai, os meus netos, Pai. Eu declaro no mundo espiritual que eles são uma bênção, que eles nasceram para vencer em tudo aquilo que eles forem fazer, Pai. Deus, nesse período de escola, que eles vençam, Pai. Que eles sejam, Pai querido, uma esponja aprendendo, tendo sabedoria, não sabedoria humana, Pai, mas sabedoria do alto e céus, sabedoria divina sobre a vida deles, Pai. Ah, Deus, eu oro por eles, Pai. Eu declaro que tudo que eles colocam a mão prospera, Pai, porque eles são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, Pai. Os meus pequeninos, Pai, o Davi, o Isaac, a Isadora, Pai querido, que eles Te conheçam na profundidade. Pai querido, que eles Te recebam como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus netos diante do Senhor. Pai, ora a Ti, ó Deus, pela vida da Aline. Ah, Deus,
Abençoa a Aline, abençoa sua casa, abençoa seus filhos, Pai, abençoa seus irmãos, toda a parentela da Aline, Pai. Traz saúde, traz libertação, traz entendimento, derrama uma porção dobrada de dons sobre a família da Aline, Pai. Eu oro por ela, oro pelo seu trabalho, eu oro por ela nessa manhã. Ah, Deus querido, abençoa, abençoa ricamente a vida da Aline. Cura suas enfermidades da alma, do coração, da mente. Pai, dá para ela uma porção dobrada da tua presença, Pai. Dá uma porção dobrada. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Ilse, Pai. Eu oro a Ti por ela, oro pela sua casa, pela sua família, Deus querido, eu oro pelo negócio da tua filha, Pai, que o negócio da tua filha, da irmã Ilse, Pai, possa prosperar. Deus, derrama sobre ela a tua graça, o teu poder, a unção dos teus dons espirituais, Pai, que tudo que a Ilse tocar possa prosperar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu vizinho, seu Paulo e Dona Lígia, que eles estão viajando hoje, Pai. Eu oro pedindo a Tua proteção para eles, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Deus querido, que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra de salvação que foi cantada ontem, que eles assistiram, ela possa frutificar no coração deles, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela Geisa, agradecendo a sua casa, a sua família. Deus, muito obrigada pela vida da Geisa, obrigada pela vida do Leonardo, obrigada, Deus querido, pela vida da Eveline. Pai, eu peço a bênção do alto e céu sobre a vida da Geisa, Deus. Continua abençoando a vida dela com toda a sua casa, toda a sua parentela. Pai, eu quero te pedir também, meu Senhor, pela vida do Guilherme, Deus, o Guilherme, o amigo do meu filho, que decidiu descer as águas do batismo hoje. Pai, completa a obra, Pai, completa a obra na vida do Guilherme. Pai querido, promove a reconciliação do casamento dele por completo. Deus, em nome de Jesus, alcança, Pai, com a Tua obra perfeita, maravilhosa, a família do Guilherme, Pai. Que ele e sua esposa, Pai, possam reconciliar, possam se derramar, possam se achegar à Tua presença, Pai. Eu oro por ele nesse dia de festa, que seja festa, Pai, na vida, na alma, no coração do Guilherme. Cura, Pai, cura, liberta, em nome de Jesus, Pai, eu oro por toda a minha parentela, eu oro pelos meus tios, pelos meus primos, Pai, eu oro por todos eles, porque a promessa do Senhor na minha vida é que eu e minha casa seríamos salvos, Pai. Então eu oro apresentando no dia de hoje toda a minha parentela, todos os meus cunhados e cunhadas, todos os meus sobrinhos, Pai, o meu irmão Simeão, meu irmão Álvaro, minha irmã Samira, todos os meus sobrinhos por parte dos meus irmãos, Deus, a Melissa, Pai, a Sara, o Ivan, o Bruno, Deus, o Lucas, a Manuela, o Caleb, o Samuel, a Mirela, o Júnior, o Pedro, os filhinhos da Mirela, Deus, eu os coloco debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Pai, eu oro também por essa pessoa que vai passar nessa live. E quando ela passar, Pai, se o coração dela estiver aflito, estiver angustiado, estiver cheio, Pai, de tristeza, Paizinho querido, que essa oração alcance com o Teu favor a vida dessa pessoa, e que essa pessoa seja tocada pela forte mão do Senhor Jesus na vida dela, Pai. Que ela possa ter um encontro real com Deus vivo e verdadeiro nessa oração, quando ela passar, o dia que ela passar aqui, ó Pai. Porque, ó Deus, no mundo espiritual não tem tempo, não tem espaço. Paizinho querido, Tu és o mesmo hoje, serás amanhã e continuarás abençoando quem passar por aqui, ó Pai. Então eu declaro no mundo espiritual que essa pessoa que vai ouvir essa oração de hoje, que ela seja tocada, alcançada,
que a boa mão do Senhor seja sobre a vida dela. Pai, se ela estiver precisando, Pai, de um emprego, promove o emprego. Se ela está precisando, Pai, de cura e libertação, cura e liberta esta alma, Pai. Se ela está, ó Pai, aprisionada nos vícios, Pai, nas drogas, Pai, promove a libertação completa dessa vida. Se ela está envolvida, Pai querido, numa miséria, Pai, Deus de poder, em roubo e destruição, Deus querido, que a morte entrou na vida dessa pessoa, destruindo a sua vida, Pai, que ela conheça o autor da vida nessa manhã, que ela conheça o autor da vida, Pai, aquele que pode dar vida e vida com abundância. Pai, alcança essa vida preciosa, alcança, Pai, essa vida que vai passar por aqui. Pai, ora a Ti, ó Deus, abençoa a vida da pastora Cristiana, a vida do Luciano, o casamento deles, Pai. Promove na vida deles, Pai, o bem do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida dela. Pai, a Tua filha quer voltar a exercer de uma forma tremenda e sobrenatural o dom e a chamada, onde nós vimos, Pai, o dom maravilhoso que a Tua filha tem. Pai querido, promove na vida dela, Pai. Abre os caminhos para ela, abre essa porta, Pai, dela voltar, ó Deus querido, a pastorear com graça. Ela já pastoreia crianças, ela já pastoreia onde ela vai, mas nós queremos Te pedir, Pai, esse lugar, que o Senhor promova na vida da Tua filha como uma bênção especial. Pai, nós oramos porque cremos no Teu agir, cremos no Teu mover, cremos, Pai, na graça do Senhor sendo derramada abundantemente, Pai. É por isso que nós oramos, porque nós cremos na palavra que diz: tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Pai, Tu és o nosso Deus, Deus Jeová Rafa, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara. Tu também és para nós o Deus provedor, o Deus que vai prover, Pai, nas nossas vidas, para o ano de 2025, na vida da Rede Elmar, no projeto. Pai, eu confio em Ti e eu entrego a Ti esta oração de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um abraço grande, queridos. Um abraço grande. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir.